Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Olha a Virna batendo no corredor, bateu muito bem na paralela, tá virando todas a Virna. Aqui no Brasil, Fofão de manchete, chamando a Virna, ponto brasileiro. Começando mais um Pod Esportes, podcast esportivo que eu e o Luiz Ceará, quando a gente resolveu fazer esse podcast, a gente selecionou, né? Começou a selecionar os principais nomes do esporte, só que se a gente colocar numa lista os principais nomes do esporte, não acaba mais, né, Ceará? Seja o esporte que for. O Brasil é considerado o país do futebol, mas é considerado também, tem que ser considerado o país do vôlei. E a gente tem muito atleta, muito ex-atleta importante e técnicos também na história do vôlei. E hoje a gente vai estar falando com uma gigante do vôlei que faz parte da história e faz parte, é claro, do Brasil ser essa potência do vôlei, né, Ceará? Mas você não tem nenhuma dúvida. A Virna é um atleta de ponta, né? Foi uma atleta de ponta, completamente fora da curva, né? Não só porque ela era uma atacante uma atacante violenta. Ela ia para a rede com uma fome que não tinha tamanho. Não só por isso, mas pela própria característica dela de ser extremamente motivadora do time, né? E era uma mulher, ela ainda é, mas era uma mulher linda. Então ela faz parte daquele time da musa. Era um inferno. Elas eram as jogadoras de vôlei do Brasil. Elas são bonitas e algumas foram muito e eram extremamente fortes e grandes jogadoras. O Brasil, eu não sei se a Virna concorda comigo. Essa é a minha primeira pergunta, Virna. O Brasil é um time, é um país de vôlei campeão, é um país de futsal campeoníssimo, de futebol imbatível, hoje tá capengando, mas vai virar, entendeu? De basquete muito bom, basquete nosso, teve grandes jogadores também, de jogadoras maravilhosas, entendeu? E atletismo fantástico. Nós entrevistamos aqui outro dia, né, o Joaquim Cruz, é fantástico, entendeu? Então, eu acho que Vina, não sei se concorda comigo, mas o Brasil, apesar dos pesares e apesar de gente, um bando que mama no esporte há muitos anos, né, e que resolve as coisas como tem que resolver. Apesar desses caras, nós temos grandes jogadoras, grandes jogadores, temos um esporte maravilhoso, Fernando. Não sei se você concorda comigo. Bom, é um prazer, Breno, um prazer, Ceará, estar conversando com vocês. Eu acho que nós somos uma potência mundial, né, no esporte, né, em todos os esportes. Obviamente, o futebol é a primeira paixão dos brasileiros, né, mas a gente vê aí grandes ídolos de diversas modalidades que você falou aí, que são referências, né, são inspirações para muitos jovens, muitas crianças. Apesar da gente não ter essa cultura esportiva, eu falo que nós temos guerreiros, né, que sobrevivem, são descobertos às vezes em lugares super anônimos e conseguem reerguer e levantar o nome e a bandeira do nosso país, né? Eu acho que a maior emoção de um atleta, quando você está num pódio ali, você escuta o seu hino e você vê a sua bandeira, você fala, caramba,
realmente aquele orgulho de ser brasileiro, né? Sem dúvida. Ô Virna, é um prazer muito grande falar com você também, e eu queria que você contasse um pouco da sua história, você que saiu lá do Rio Grande do Norte, que, como a gente estava falando antes da entrevista, é uma terra maravilhosa, o Nordeste todo é maravilhoso, né? Eu sou suspeito para falar, porque tirando Campinas, que é a nossa cidade, eu adoro o Nordeste. E eu queria que você falasse da sua história, como que você saiu lá de Natal e foi se tornar uma das principais jogadoras da história do vôlei? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a minha história foi bem diferente. Eu sou nascida em Natal e eu estudei muitos anos no colégio de freira, chamava Instituto Maria Auxiliadora. E meu pai era vivo na época, meu pai era um engenheiro da escola. Então, o papai construía as salas de aula, construía o ginásio, onde eu dei meus primeiros passos no vôlei. E, ao mesmo tempo, era muito ruim, né? Porque eu não podia fazer nada de errado na escola, porque eu tinha notificação diária. E eu sempre fui muito levada, eu sempre gostei muito de esporte, de brincar na rua, de subir em árvore, quebrei braço 3 vezes, brincava de polícia e ladrão com os meninos, eu sempre fui muito molecona. E aí, eu quando criança, minha mãe colocou eu para fazer natação, balé, que assim, que a gente nasce no estado de praia, não saber nadar, não pode, né? Tem que sobreviver. E eu odiava a tal da natação e do balé. O balé, ela me incentivava, porque ela falava que eu ia melhorar minha postura, porque eu era uma mulher grande, né? Eu sempre fui muito grande desde criança. Eu vejo meus filhos assim, o segundo maior amigo eu bati no ombro, né? E ela falava assim, não, minha filha, você não quer ser modelo, faz balé, que vai melhorar a sua postura. Enfim, aí eu fiz balé, ela me colocou no curso de modelo também, eu andava com um cabo de vassoura, assim, embaixo do braço para melhorar a postura, né? Porque a mulher alta, ela se encurva, né? Com vergonha, ainda mais criança, né? E aí eu ficava nesse sonho de querer ser modelo, mas na verdade ela colocou nesses esportes para melhorar a minha postura. E aí foi quando, na hora da merenda na escola, eu sempre ficava brincando de jogar queimado. Aí um dia a técnica do vôlei, já tinha tentado handball, já tinha tentado basquete, mas eu era o pirulão, sabe? Aquela menina grande, o povo batia, parecia aqueles garotos que estavam lá e pra cá. E eu não gostava, porque tinha um esporte de contato, e as meninas me empurravam. Eu ficava que nem um bobinho, treinando, né, esses esportes de contato. E aí a técnica do vôlei da escola me viu jogando queimado. E ela me convidou, eu falei, poxa, interessante. Eu comecei a pesquisar o esporte, né? Eu lembro que meu pai, na minha casa, tinha um livro que era Barça, era uma enciclopédia, não sei se vocês lembram. Você é muito mais novo, né, Breno? A Barça, sim. A Barça, e a Barça, eu fui estudar a história do voleibol, os grandes ídolos. E aí eu comecei a acompanhar a Isabel, né? Foi a minha inspiração desde o começo. Eu já curtia muito futebol quando criança. A gente ia para os estados lá em Natal, ABC América, e o papai era ABCdista, e eu era americana flamenguista, com a minha tia, né? Então, desde criança, essa cultura esportiva existia dentro da minha família. O Ayrton Senna, aos domingos, era programa de família, né? Aquele almoço na casa da vovó. E o vôlei começou assim, muito pelo queimada na escola. Aí eu fui jogar na escola vôlei, aí logo veio a seleção do Rio Grande do Norte, e a gente subiu para a divisão especial. Aí eu fui com a seleção aqui para o Guarujá jogar um campeonato brasileiro. A gente ficou em último lugar, né? A gente perdeu para todo mundo. Até porque Rio, Minas, São Paulo eram as grandes potências, como são até hoje, né? No esporte brasileiro, somente no vôlei. E aí surgiu os convites, né? Na época tinha Pirelli, aí tinha os olheiros da Pirelli, o Brunoro estava lá, e estava o Marco Aurélio Mota, que era da Atlântica Boa Vista, o pessoal do Minas, e todo mundo começou a me convidar. Eu vinha do país jogar vôlei. Aí eu toda empolgada, cheguei em casa, poxa, papai, apareceu os convites das grandes equipes. Eu falei, não, você vai estudar, você vai ser engenheiro. Meu pai era engenheiro, né? Você vai ser engenheira, você vai construir casa comigo. Eu falei, ai, meu Deus, será que tem que ser eu mesmo? E ele não deixou eu ir.
Mas aí eu fiz um mês de experiência no Rio, fiquei na Atlântica Boa Vista, na época o Bernardinho jogava lá, era uma super estrutura, e eu apaixonei, né? Eu falei, cara, eu quero jogar vôlei. Mas eu voltei para Natal. Aí depois de um ano, eram meus 15 anos, e no Nordeste tem aquela cultura de você dançar valsa, bem brega, né? Aqui também tinha, até pouco tempo. Mas que era muito bacana, né? Eram aquelas festas lindas. E aí eu falei pro meu pai, eu não quero festa, eu quero ser uma jogadora de vôlei, eu quero ser a Isabel. E aí os convites continuaram. Aí papai, o Marco Aurélio Mota foi em Natal, me buscou, aí eu fui pro Rio, com meus 15 anos, 14 para 15, para comemorar 15. Eu fui, e daí a minha carreira deslanchou. As categorias de base, né? E com 14 anos você já foi campeã sul-americana, né? Fomos campeãs ali no Peru. Decolou, né? Decolou. Em 86, a primeira seleção. Mas eu era reserva, mas está ótimo. E estar entre as duas, eu já estava super feliz, né? A oportunidade de estar numa seleção brasileira. Eu acho que diferentemente do futebol que você citou aí, de outros, no futebol também, como no vôlei, no basquete também tem um time mais ou menos que base, eu acho. Mas se você não tiver no vôlei, no basquete, se você não tiver o famoso titular, você não ganhava e não ganha hoje. Você tem que ter um time. Você falou, pô, eu fui reserva. Você era uma reserva que entrava para resolver paradas. Você sabe disso. Muitos jogadores são assim até hoje. Sim, eu falo assim que o reserva tem uma função muito difícil, né? Porque a gente só entra no lugar do titular quando ele tá mal, e a nossa oportunidade é aquela. Você agarra, e depois você volta pro seu banco lá e nunca mais você volta para a quadra. E ao mesmo tempo, o reserva estimula o titular, né, nos treinamentos. O titular se sente ameaçado e por isso cada vez mais existe essa cobrança da melhor performance, né? Então, ao mesmo tempo que é parceiro no time, né? Mas é uma forma de você estimular o seu companheiro a melhorar, né? E automaticamente você melhora também, né? Alguns reservas são famosos, né? O Bernardo era reserva, né? Sempre foi, ele era titular no time dele, mas ele era reserva. Só que o cara era o maior levantador do mundo. Sim, é verdade. O titular, O William era fora de série, né? O William era o maior jogador do mundo na posição. Dizem que foi o cara mais completo, que inventou coisas que velocidade do jogo, né? Ele inventou a velocidade do jogo, né? Ele inventou coisas que os japoneses, que eram taticamente grandes jogadores, eles diziam, pô, esse cara aí não dá para acreditar o que ele faz, entendeu? E o Bernardo virou um monstro, né? Mas a reserva não, né? Então, não, é assim, você vê, o Bernardinho, eu sempre brinquei com ele quando a gente jogava em seleção, ele era nosso treinador, o toque dele, né? Eu falava, você não sabe tocar, por isso que você se apaixonou por uma mulher que era levantadora, que você tem um filho levantador. Eu ficava brincando com ele, mas na verdade ele sempre foi muito líder, né? Eu lembro que eu cheguei a jogar com o William foi meu treinador na época da Uniban, e o William falava, Viana, ele comandava o time no banco de reserva. Uma característica de somar, de agregar, de fazer a diferença, e ele fez a diferença naquele grupo, né? Então cada um tem o seu valor, né? A sua história. E hoje ele é esse grande profissional, aí, esse treinador extraordinário, né? Ô Virna, e como que você saiu do banco de reservas para se tornar a melhor jogadora do mundo na sua posição, na oportunidade, né? Como é que foi essa transição e essa oportunidade que você teve? Eu acho que foi acontecendo naturalmente, né? Até minhas categorias de base, eu fiquei ali na reserva, aí quando a gente foi eu fui cortada de uma seleção com o Adson Lima, eu não sabia recepcionar, ele me cortou. E aí, logo em seguida, o Bernardo assumiu a seleção feminina.
E ele falou, Vina, você tem que aprender a recepcionar, você tem que treinar, você tem que... Porque na minha função tática, você é uma jogadora que tem que recepcionar e atacar. No caso, seria na Moza, né, a titular, e eu seria a reserva. E aí uma era aquela atacante com bola rápida, ela não recepcionava naquele sistema tático dele. E aí eu falei, poxa, eu não sei recepcionar. Ele falou, nós vamos treinar, nós vamos dedicar, nós vamos trabalhar. E ficamos, acho que uns 4 meses ali em Curitiba, todo dia eu treinava só com ele. As meninas iam embora pro hotel, eu ficava ali com ele treinando recepção. Ele colocava uma biruta, né, tipo aquelas tabelas de basquete, a gente tinha que acertar a recepção ali. E a minha meta era acertar 10 bolas. É impossível, se já arremessar já é difícil. Imagina você colocar 10 bolas ali dentro, né? E aí ele falou, Vina, não importa o tempo, você vai aprender a recepcionar com a biruta. E aí nós fomos jogar um torneio na Alemanha, em Bremen. E foi o meu primeiro torneio com a seleção, assim, adulta, né? Já entre as 12. E quando a gente chegou naquele torneio, a Ana Moser rompeu o ligamento do joelho, ela era capitã titular. E eu tive que substituí-la, né? Eu falei, cara, agora eu tenho que tentar colocar em prática o que eu aprendi, que eu treinei, né? E eu percebia no grupo, poxa, acho que ela não vai dar conta, sabe aquela insegurança, que você substituir a Ana Moser, uma mega jogadora, né? Não só como jogadora, mas como líder, como jogadora que fazia diferença, né? Nos momentos decisivos. E aí eu substituí ela razoavelmente, joguei nos primeiros jogos um pouco nervosa, né, normal, aquela tensão. E aí, com o passar do tempo, eu fui ganhando confiança naquele torneio. Quando acabou o torneio, eles homenageavam as melhores jogadoras do mundo, e era uma super grana. E eu ganhei a melhor recepção do mundo. Falei, cara, eu tô melhorando, né? E eu lembro que na hora que eles chamaram, né, a melhor recepção, eu achei que era uma cubana, que tinha o mesmo sobrenome que o meu. E todo mundo ficou no pódio esperando a cubana. E essa cubana não aparecia, o cara falava espanhol e alemão e português, inglês e nada da Dias. Aí, de repente, o Bernardo me pega assim pelo braço, e fala, você que ganhou! Sabe assim, eu não acreditava aquilo. Tanto que eu fiquei tão louca com aquele título, eu saí correndo, eu beijei ele na boca. Foi tão assim, muito obrigada! Então, depois daquele prêmio, eu virei outra jogadora dentro de mim, sabe? Eu falei, cara, era um fundamento que eu era muito limitado, eu tinha muito medo. E aí eu falei, poxa, agora eu tô melhorando. Aí veio a Olimpíada de Atlanta, eu era reserva, porque aí montou a equipe principal, né? A Ana Moser com a Ilma. E aí a Ilma me quebra o pé durante a Olimpíada, numa mega partida contra Cuba. A gente estava ganhando 3-0, lembra? Lembro. E aí quem ia substituir? A Virna. Só que era uma função diferente, porque a Ilma era uma jogadora que tinha um ataque do fundo extraordinário. Tinha uma velocidade de jogo, era completamente diferente do meu estilo de jogo. O meu era mais assemelhado com a Ana Moser, apesar das bolas da Ana Moser ser mais alta, mas era uma função parecida. E aí ele teve que reorganizar toda a equipe para me colocar no lugar da Ilma, eu ia ficar recepcionando, enfim. Aí veio aquela minha oportunidade no lugar dela. A gente conseguiu a medalha de bronze naquela Olimpíada, que foi a primeira medalha do esporte coletivo, né? Nós não tínhamos a ideia do que representava aquilo para o vôlei feminino. E aí eu fui adquirindo as minhas oportunidades. Aí na outra Olimpíada já fui titular, aquela geração já não existia mais, já fui na função de líder. Naturalmente foi acontecendo, sabe, as oportunidades. O Vina, assim, você tem 3 filhos, né? Tenho. 3. Eu queria que você me falasse isso, porque eu também tenho filhos com duas mulheres, né? Diferentes, e você tem filhos com maridos com... Na verdade, a gente gosta de casar, né? Gosta de casar, que coisa. Eu não paro com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. O que isso influenciou a sua maneira de viver,